Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer 6 tipos de investimento em escala de risco, do mais seguro ao mais arriscado. Então, se você quer conhecer, quer saber os riscos de cada um desses investimentos e quais são eles, não deixe de assistir esse vídeo até o final e roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, trazendo da ordem do risco mais baixo até o mais arriscado, e presta atenção, talvez você pode estar fazendo aí o investimento mais arriscado e sem às vezes entender o que de fato é ele, como é que ele funciona, e a gente vai trazer isso aqui. Então, começando pelo primeiro, tá? Com o menor risco que você pode ter aí, né, ao fazer algum tipo de investimento, que é os títulos do Tesouro Direto. Então, o que é o título do Tesouro Direto? Basicamente, ele é, né, a dívida do governo. Você vai comprar ali, né, um título que representa uma dívida, né? O governo vai te pagar esse dinheiro de volta acrescido de uma taxa. Então, a gente chama isso de título público federal. E existem vários, existem títulos públicos atrelados à inflação, existem títulos pré-fixados, existem títulos atrelados à taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Tá certo? Então tem vários tipos, mas isso tudo aí a gente chama de título público federal. Tem lá as suas características, as diferenças, mas ele é hoje um dos investimentos mais seguros, com uma rentabilidade também razoável. A poupança também é segura, mas não tem ali uma boa rentabilidade, né? Já o título público federal, ele tem a mesma segurança da poupança, se não maior, e o risco também é bem baixo. E por que o risco do Tesouro Direto é bem baixo? Porque quem te deve, né, digamos ali que você comprou um Tesouro Público Federal, quem tem que te pagar é o governo. E o governo, ele é impressor de dinheiro. Se ele não tiver, ele vai lá, imprime dinheiro e paga. Lógico que isso não é bom, mas é por isso que torna-se o risco bem baixo. Tá certo? E vamos para o segundo tipo de investimento, que também, né, saindo um pouco ali da extrema segurança, mas que também acaba sendo muito seguro, e talvez você já até conheça, né? Então vamos aí para o nosso segundo tipo. Mas antes de eu falar aqui do segundo tipo de investimento, eu queria pedir para você se inscrever no canal, porque o nosso canal ele é muito bom, né? E eu tô começando agora, então assim, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tenho certeza que você vai querer me ajudar. A gente tá caminhando ali para os 100 primeiros inscritos, então cada inscrito é 1% ali, né? Então eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido. Então se você puder se inscrever, depois você desinscreve, não precisa ficar inscrito para sempre, mas só dá essa força aí para me motivar, para me ajudar aí no começo, beleza? E vamos lá, sem enrolação, falar do segundo tipo de investimento, né? Que já não é tão seguro quanto o Tesouro Direto, mas também tem uma segurança muito alta, que é justamente os CDBs dos grandes bancos, né? E a poupança dos grandes bancos. Toma cuidado que nem todo banco também, né, tem uma segurança extrema. É seguro porque é banco, mas tem banco que já não, né, já não é tão grande quanto, por exemplo, um Itaú, um Bradesco, um Santander, um Banco do Brasil. Esses bancos, eles são muito grandes, né? São muito consolidados já, então a segurança é maior, e é deles que nós estamos falando aqui. Tô falando que os outros não prestam não, mas eu tô falando da segurança. Então a segurança tá nos grandes bancos, beleza? Então a poupança, como vocês devem saber, é aquele dinheiro ali que você deixa lá, né? O banco vai te pagar uma rentabilidade muito pequena, né? Muito pequena. A poupança hoje é um dos piores investimentos que tem. Não invista na poupança, tá? Tem coisa melhor, vai por mim. E em troca disso, né, o banco vai pegar o teu dinheiro, que ele vai te pagar ali. Eu vou dar um exemplo aqui a números redondos, só para ficar fácil. Ele vai te pagar ali 0,5%, né? E vai emprestar para outras pessoas ali a 5, 10, 15, 20%. Então, olha só o que o banco faz com o teu dinheiro se você deixar na poupança. Saindo um pouco da poupança, mas mantendo ali a mesma categoria de segurança, né, de baixo risco, entram aí os CDBs, né, que é um certificado de depósito bancário, onde você vai emprestar o dinheiro também para o banco e ele vai te pagar uma rentabilidade sobre isso. Aí tem diversos tipos de CDBs, tá certo? E o CDB geralmente ele vai seguir ali um indexador que a gente chama de CDI, né, taxa DI. Então sempre você vai ouvir falar o CDB que rende tantos por cento, né, do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa. Esse CDI é uma taxa que os bancos cobram entre eles, né, para operações aí de curtíssimo prazo,
tá certo? Então, existe uma lei que diz aí que os bancos não podem fechar o dia no negativo, ou seja, ter um número de saques maior que o número de depósito, mas às vezes isso acontece. Então, eles acabam ali recorrendo, né, uns aos outros para cobrir o caixa ali daquele dia e depois ele acaba emprestando. E aí existe uma taxinha que eles cobram entre eles. Então, quando você, que não é amigo, né, que não está ali entre os bancos, vai emprestar, já que quando você, aliás, vai emprestar o dinheiro para o banco, o mínimo que você vai exigir é 100% dessa taxa que ele cobra entre eles. Você vai chegar assim e falar: ô, Santander, mas quando você pega o dinheiro do Banco do Brasil, você paga isso daí para ele. Ou quando ele pega de você, você cobra isso dele. Então o mínimo que você deve me pagar é isso aí também. Isso daí é o 100% do CDI, né? Então quando você for investir em algum CDB, opte sempre para aqueles que, né, que pagam no mínimo 100% de CDI. Às vezes pode ser vendido o CDB que rende 70% do CDI. Mas toma cuidado que isso daí não é um bom, tá? Não é um CDB muito bom. O mínimo que você tem que querer ali é um 100% de CDI. E se te oferecerem muito além disso, 150, 200, toma cuidado, porque às vezes tem uma aplicação mínima também, você não pode colocar muito, você está limitado no valor, ou o seu dinheiro fica preso a um determinado período. Então tem que ver a liquidez disso daí também, tá? Tem CDB de liquidez diária, que você pode resgatar qualquer dia. Enfim, aí é um assunto para outro vídeo, a gente falar de renda fixa, tá certo? Então, vamos para o terceiro, né, tipo de investimento ali, subindo aí agora o grau de risco. Vamos lá. Então já subindo aí, né, na terceira posição, tá? Já um amarelo ali de atenção, né, a níveis de risco, são os CDBs de pequenos e médios bancos, né, não dos bancões, LCIs e LCAs. Então LCI e LCA é basicamente letra de crédito, né, do setor imobiliário, e a LCA é do agronegócio. Então basicamente você vai estar emprestando, né, dinheiro para instituições, né, mas a origem desse recurso vai ser direcionada ali ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio, tá certo? Então, e os CDBs também, né, dos pequenos e médios bancos, que oferecem um risco um pouco maior e às vezes por isso podem ter uma rentabilidade um pouco maior. Lembra que num outro vídeo, se você acompanha aqui o nosso canal, eu falei da relação risco-retorno? Então, quanto maior o risco que você tem um investimento, maior o retorno que ele pode te oferecer, e quanto menor o risco, menor também o retorno, né? Seria muito bom a gente ter risco zero e alta rentabilidade, mas não é assim que funciona. Como diz o mercado, não existe almoço grátis, né? Então, basicamente, esse daí seria o nosso terceiro tipo aí, né, de em níveis de risco, né? Então, CDBs de pequenos e médios bancos, LCIs e LCAs. E indo agora, né, ali para nossa quarta posição do grau de risco, né, já ficando ali laranjinha, né, onde verde é segurança, amarelo é mais ou menos, o laranja está entrando, né, na zona de perigo e o vermelho é o perigo. Então já falando ali no laranjinha ali, né, do amarelo para o laranja, entram os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, se você não sabe, ele é uma modalidade, né, de você investir ali no setor imobiliário, né, com um valor pequeno, né, um valor que é uma cota, na verdade. Então você vai comprar um pedacinho ali dos imóveis, né, e você vai receber um pedacinho do aluguel compatível, né, com aquele pedacinho ali, aquela cota que você tem. Então o valor do aluguel é dividido entre as cotas, tá certo? E é distribuído aí para os cotistas. Então digamos que você tem um imóvel aí que custe 100, é um exemplo, só para ficar fácil, tá? E eles dividiram esse imóvel em 100 pedaços. Então você deu R$1, o seu amigo deu R$1, o outro deu R$1. Então cada um tem 100 pedaços. Digamos aí que esse imóvel ele pague R$50 de aluguel todo mês, tá certo? Então cada um de vocês ali, né, a gente vai pegar esses R$50 aí, dividir pelos 100 e cada um de vocês vai receber todo mês ali 50 centavos, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Só que como ele está no mercado de renda variável, o valor das cotas elas sofrem oscilações. Então você vai observar ali o seu dinheiro oscilando, né? Você pode comprar lá, comprei R$1.000 aqui desse fundo imobiliário. Com toda certeza você vai ver o seu dinheiro sofrendo oscilações. Porém, essas oscilações elas são inferiores, né, às ações, por exemplo, que tem uma volatilidade maior. Então a volatilidade dos fundos imobiliários ela é bem menor, elas são mais estáveis, ela oscila, mas são mais estáveis, tá certo? Agora quem investe em fundos imobiliários assim, geralmente está mais interessado ali na questão dos aluguéis, né? Então não está muito preocupado se está subindo ou está caindo,
tá certo? Mas aí, devido a essa volatilidade, apesar de ser menor, existe, aí já pode ser considerado com um pouquinho mais de risco, né? E aí tudo depende também quantos imóveis esse fundo imobiliário tem, né? Qual a taxa de vacância desses imóveis, né? Quantos por cento desses imóveis que não estão alugados, está alugado. Então, tudo isso depende, isso está atrelado ao risco também, né? Qual a localidade desses imóveis, né? Às vezes você tem um imóvel que só tem um inquilino, se por algum acaso esse inquilino vier desocupar, acabou o aluguel, né? Então acaba sendo um risco um pouco maior, às vezes a volatilidade desse fundo pode ser que seja maior também, beleza? Então agora subindo mais aí, né, o grau ali de risco, já entrando ali no vermelho mesmo, né, categoria de risco, ou seja, o risco maior. Lógico, tá, pessoal? Existem vários outros tipos de investimento aqui. Eu estou citando os principais, aqueles que são mais comuns, tá? Mas falando agora, né, já na categoria vermelha ali, do risco mais alto, entra ali as ações, né? Ações têm maior volatilidade, enfim. Então tem um risco maior, né, devido à sua volatilidade, enfim. E quando a gente fala de ações, existem a possibilidade, né, de você entrar vendido, então às vezes isso acaba forçando a queda de uma ação. Então, enfim, ações de empresa têm maiores volatilidade comparado com os fundos imobiliários. Lógico, existem empresas e empresas. Empresas de setores mais perenes, por exemplo, setor elétrico, setor financeiro, são mais estáveis. Empresas do setor de commodities, por exemplo, né, varejo, esses setores aí, aviação, né, comercial aí, turismo, essas empresas têm uma volatilidade absurda, porque o setor, né, hora tá bombando, hora tá lá embaixo, então tem que tomar cuidado, tá? Então as ações aí, ela já ocupa ali o vermelhinho da nossa categoria de risco aqui, tá certo? Aí você pergunta, existe pior do que isso? Sim, existe pior, porque aqui a gente está falando do top 6 tipos de investimento, e as ações tá no quinto. Então, aí vem a dúvida, né? Quem é o sexto? Comenta aí antes de eu falar se você adivinha aí quem pode ser esse sexto tipo de investimento, que é considerado aí o mais arriscado, né? Que de fato tem que ter muita experiência, tem que ter um nível de cuidado bem maior, tem que ter conhecimento para mexer com esse ativo. Então, enquanto eu falei aqui, acredito que você deve ter escrevido aí. E vamos lá. Mas antes de eu falar sobre o último investimento, né, mais arriscado, eu queria novamente reforçar aqui, pedir que você se inscreva no canal. A gente está pequenininho, é muito importante mesmo. Eu nem gosto de ficar falando isso, mas é importante para o nosso crescimento, entendeu? E eu dependo de você. Você é a pessoa que eu mais dependo para continuar isso aqui. Então, se inscreve aí, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar e depois você desinscreve, mas dá essa força aí para mim no começo. E vamos lá, sem enrolação, falar do sexto, né, aí, da nossa categoria, que são as opções de ações, ou seja, o mercado de derivativos, tá? O mercado de derivativos é um mercado que eu particularmente, né, tenho uma certa experiência, já mexo há bastante tempo com o mercado de derivativos. É muito bom, derivativos é uma coisa sensacional, mas você tem que saber trabalhar com os derivativos. Normalmente, quem quebra na bolsa de valores é porque opera derivativos, né? Compra ali e tal, ou mexe aí com o mercado futuro, né? O derivativos é mercado futuro. Não tô nem falando aqui desses negócios que as pessoas fazem aí, mini índice, mini dólar, esses negócios aí. Opções de ações mesmo, né? Porque esse negócio de mini índice, mini dólar, de fato, são operações ali, né? Dificilmente você vai segurar isso por um longo prazo, né? Como uma ação, um fundo imobiliário, por exemplo. Então requer mais de atenção, a volatilidade é bem maior também, entendeu? Mas aqui eu dou mais exclusividade aqui a parte de opções mesmo, né? Então, as opções, elas são uma excelente ferramenta, tanto para você alavancar com, né, menor risco comparado a um termo, por exemplo, e você se proteger também. Então, se você quer ganhar mais ali, né, além do dinheiro que você tem, você utilizar os derivativos pode ser uma boa alternativa, bem como se proteger também, né? Que derivativos nada mais é do que, a gente está falando aqui de call e de put, né? Direito de poder comprar um ativo, uma data futura, a um preço pré-estabelecido. Não é o ativo, é um direito, então você paga bem barato por ele. E tem o direito de poder vender esse ativo também. Então, se caso você tenha
perspectivas de que o mercado deva cair, né, e você tem medo ali porque você tem muitas ações, você pode justamente estar adquirindo ali uma put, né, um direito de poder vender esses ativos. Então, caso ele caia para R$1, você pode vender lá em cima no valor que ele estava. É bem interessante, né? Eu abri uma playlist aqui exclusivamente para falar de derivativos, então não deixe de se inscrever para você poder aprender isso, entendeu? E é isso, pessoal. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, conhecido um pouco aí da escala, né, da top 6 aí dos investimentos do mais básico ao mais arriscado. Então, é isso. Muito obrigado aí pela sua participação. Até o nosso próximo vídeo.